A lua cheia era a cor do vestido. Bonnie passou 3 semanas a costurar cada ponto com um fio de seda que a mãe guardara dobrado numa arca de cedro, uma arca que cheirava a alfazema seca e a memórias de tempos em que o nome da sua família ainda era digno de ser pronunciado nos clãs do norte. O fio era demasiado fino para dedos habituados ao trabalho árduo, e as pontas dos seus dedos tinham sangrado mais de uma vez enquanto se debruçava sobre o tecido à luz de velas, trabalhando com uma concentração que beirava a oração. Mas o resultado era inegável. O vestido caía em camadas suaves da cintura ajustada até ao chão, com bordados prateados ao longo do corpete, moldados como ramos de carvalho entrelaçados. Era uma subtil referência à heráldica do clã Caldwell, o clã do homem que prometera escolhê-la. Cedric Caldwell não prometera com palavras formais ditas diante de testemunhas, é verdade. Mas prometera da maneira como os homens prometem quando não querem ser responsabilizados, com olhares que duravam demasiado tempo, com a mão que pousou sobre a dela durante o banquete do solstício, com o sussurro ao ouvido numa noite chuvosa que dizia: "Serás minha, Bonnie, quando chegar a hora." Ela guardara essas palavras como se guardam brasas cuidadosamente longe do vento, certa de que um dia se tornariam fogo. Construíra toda uma esperança sobre elas, tijolo a tijolo, ao longo de 2 anos. E a hora chegara. A grande reunião dos clãs ocorria apenas uma vez a cada 3 anos, quando os clãs do reino se reuniam no castelo de Rat para celebrar alianças, renovar juramentos e, acima de tudo, para que os alfas elegíveis declarassem as suas escolhas perante todas as testemunhas presentes. Era o evento mais significativo na vida de uma loba não ligada. Era o momento em que o destino era decidido publicamente sob um teto de pedra cinzenta e tochas a arder em suportes de ferro ao longo das paredes do grande salão. Bonnie entrou pelo corredor lateral, não pela entrada principal. Ela conhecia o seu lugar. Filha de um beta que morrera sem clã e de uma mulher que fora afastada pelo seu próprio clã após a morte do marido. Bonnie tinha sangue nobre, terras, um nome que abrisse portas. O que tinha era o vestido cor de luar, os olhos cor de âmbar que herdara da mãe, e a promessa de Cedric Caldwell guardada no peito como uma brasa. O salão estava cheio. Centenas de lobos de todos os clãs do reino preenchiam as longas mesas de carvalho escuro. O aroma era uma mistura densa. Vinho tinto derramado sobre a pedra, carne assada, madeira a arder nas lareiras em ambas as extremidades do salão, e o cheiro inconfundível de tantos lobos num único espaço fechado, algo que recordava um relâmpago antes de uma tempestade, pesado e carregado. As tochas projetavam sombras dançantes sobre os estandartes pendurados nas paredes, cada um ostentando um símbolo diferente de clã, e o murmúrio de conversas sobrepostas enchia o ar como o som de um rio subterrâneo. Bonnie procurou Cedric com os olhos. Encontrou-o perto do centro do salão, perto da mesa principal, alto e de cabelo escuro, com olhos verdes, vestindo um manto azul cobalto com a borda dourada do clã Caldwell. Era bonito da maneira como as pessoas bonitas às vezes o são, com uma beleza que engana, que faz acreditar que há bondade por baixo, porque a superfície brilha tão intensamente. Ele viu-a por um momento, apenas um momento. Os seus olhos verdes encontraram os dela através do salão cheio. E então ele desviou o olhar demasiado depressa e voltou-se para o homem ao seu lado, como se ela fosse apenas mais uma figura na sala lotada. Bonnie inspirou lentamente. Ele está ocupado. É uma noite importante. Ele chamá-la-á quando chegar a hora. Encontrou Petra perto de uma das colunas de pedra. Petra era a sua única amiga verdadeira. Uma jovem de cabelo cor de cobre e sardas espalhadas pelo nariz, que crescera na mesma aldeia pobre que Bonnie, filha de um ferreiro que servia o clã Ren. Era pequena, perspicaz e tinha a língua mais precisa nas terras do norte do reino. "Estás linda", disse Petra, e a maneira como disse não foi lisonja. Foi espanto genuíno. Tocou na bainha do vestido com 2 dedos. "A tua mãe teria chorado." "Não me faças chorar agora", murmurou Bonnie, sentindo a garganta apertar. "Ele está aqui?" "Está." Petra olhou para a mesa principal e franziu o sobrolho da maneira particular que Bonnie conhecia bem.
a expressão que usava quando queria dizer que algo estava errado, mas sabia que Bonnie não estava pronta para o ouvir. Bonnie e Petra, só quero que estejas preparada. Estou. Não estava. A cerimônia da escolha começou quando Lord Veldrath, um beta idoso de ombros curvados, que servia de anfitrião do castelo, bateu 3 vezes no chão de pedra com o seu cajado de madeira e pediu silêncio. As conversas morreram em ondas pelo salão, até que só restou o crepitar das chamas. Um a um, os alfas elegíveis foram chamados ao centro do salão para declarar as suas intenções. Bonnie prestava atenção apenas nas margens. Havia uma tensão crescente dentro dela, um fio esticado ao máximo, e segurava a sua taça de vinho sem beber, os nós dos dedos pálidos contra o metal. Então o nome de Cedric foi chamado. Ele caminhou para o centro com aquela postura que os alfas de berço rico carregam, aquela maneira de ocupar o espaço como se lhes pertencesse por direito de nascimento. Bonnie endireitou-se. Ao seu lado, Petra prendeu a respiração. Cedric Aldrich Caldwell, anunciou Lord Veldrath, declara a sua escolha perante os clãs reunidos. Cedric ergueu a cabeça e olhou não para Bonnie, mas para o lado oposto do salão, onde se sentava a família Ashford. Declaro a minha intenção de me ligar a Sarafene Ashford, a filha primogênita de Alpha Conrad Ashford, uma aliança honrosa entre os clãs Caldwell e Ashford. O salão respondeu com murmúrios de aprovação. Era uma aliança poderosa. Fazia sentido. Todos exceto Bonnie. O fio partiu-se. Ela não caiu, não gritou, não derramou a taça. Simplesmente ficou completamente imóvel por vários segundos, como alguém que recebeu um golpe no peito e ainda não percebeu que está a cair. Sentiu o calor do salão tornar-se subitamente sufocante. O cheiro de vinho e carne lobo revirava-lhe o estômago, as tochas a tremeluzir. Ou talvez fosse a sua própria visão a tremeluzir. Petra pôs a mão no braço de Bonnie. Bonnie, estou bem. Não estava, mas a palavra bem era uma armadura que aprendera a usar cedo demais na vida. Então pô-la agora dentes cerrados e queixo erguido, e disse a Petra que precisava de ar e voltaria em breve. E caminhou para as portas laterais do salão com passos controlados que rezava para que parecessem naturais. Os passos de alguém que sai por escolha e não por fuga, porque não daria a uma única pessoa naquele salão a satisfação de a ver desmoronar-se. Chegou ao corredor, depois à escadaria de pedra, depois ao pátio exterior, onde o ar da noite lhe bateu no rosto como água fria, e parou, fechou os olhos e simplesmente respirou. O pátio traseiro de Drath era raramente visitado à noite. Uma fonte de pedra ocupava o centro, a água ainda a correr mesmo no frio. E para além do muro baixo ficava a orla da floresta densa que rodeava o castelo como um baluarte verde escuro sob a lua cheia. A lua estava enorme naquela noite, redonda e baixa no céu, derramando luz prateada sobre as pedras do pátio e sobre o vestido de Bonnie, que agora parecia uma piada cruel que ela própria costurara. Caminhou até a fonte. Pousou as mãos na sua borda de pedra fria. E então, porque estava sozinha, porque a noite era profunda e a lua não tinha língua com que falar, deixou a armadura cair. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas no início, depois com um tremor nos ombros que não conseguia conter. Não era apenas sobre Cedric, percebeu naquele momento, ao olhar para o seu reflexo fraturado na superfície da água. Era sobre o fio de seda que lhe tinha sangrado os dedos. Era sobre a arca de cedro da sua mãe. Era sobre 2 anos de esperança construída sobre areia. Era sobre ser filha de ninguém num mundo onde o nome que carregavas era a única chave que abria portas. Eras uma tola, Bonnie, disse ao seu reflexo, a voz rouca. Sempre soubeste que ele era um covarde. Sempre soubeste. A lua observava do alto, enorme e impassível. Ela não ouviu os passos, não ouviu a respiração. Não notou em nenhum momento que havia alguém parado na sombra do arco de pedra que levava ao pátio, a não mais de 12 passos atrás dela, um homem alto num manto escuro sem insígnia visível, que saíra do salão por razões próprias, e parara quando a encontrara ali, e que agora estava completamente imóvel, ouvindo cada palavra que ela dizia à lua na água fria. O homem não se mexeu porque o seu cheiro lhe chegara como algo sem nome ainda, algo que parava o pensamento a meio caminho,
e os olhos escuros sob o capuz fixaram-se na figura com o cabelo cor-de-mel a cair pelos ombros, o vestido prateado, os ombros a tremer ligeiramente no frio da noite, e algo dentro dele, algo muito antigo e muito quieto, reconheceu aquela mulher a chorar sozinha sob a lua de uma forma que não conseguia explicar de imediato. Então ela ergueu o rosto para o céu e disse a ninguém: "Nunca mais esperarei por ninguém." E ele, na sombra, ouviu tudo. Por um longo momento, nenhum deles se moveu. Bonnie estava na borda da fonte com as mãos ainda pressionadas contra a pedra fria, os olhos fixos no céu, alheia ao facto de não estar sozinha. A lua derramava sua luz sobre o pátio em silêncio. Os sons distantes do salão, risos, música a começar algures no interior do castelo, o tilintar de cálices, chegavam a eles como ecos de outro mundo. O homem na sombra não se anunciou. Sabia que devia. Sabia que quanto mais tempo permanecesse em silêncio, mais o momento cruzava uma linha que a etiqueta, mesmo a etiqueta rude das reuniões de clãs, não desculparia. Mas algo o prendia exatamente onde estava. Um ombro encostado ao arco de pedra, braços cruzados frouxamente sobre o peito, observando. Saíra porque o salão se tornara insuportável da maneira específica que grandes reuniões sempre se tornavam insuportáveis para ele após uma certa hora. Demasiados cheiros a competir, demasiadas vozes a disputar a sua atenção, demasiados alfas a representar força para uma audiência em vez de simplesmente a possuir. Precisava de ar frio e silêncio, e o pátio traseiro de Veldrath oferecera a ambos em todas as visitas anteriores. Não esperava encontrar uma mulher num vestido prateado a chorar sozinha na fonte. Não esperava aquele cheiro. Chegara a ele no momento em que passou por baixo do arco, e parou-o como um sonte para quando não consegues identificar a sua origem imediatamente. Completamente, instintivamente, com todos os outros pensamentos subitamente suspensos. Era algo quente sob o ar frio da noite, como cedro e flor selvagem, e algo por baixo de ambos que não tinha nome em nenhuma língua que conhecesse. Algo que parecia ir além de todas as camadas de compostura que construíra ao longo de 30 anos, e tocou em algo que ele deixara, em grande parte, de acreditar que ainda existia. Dissera a si mesmo que simplesmente esperaria que ela saísse. Então ela falara com o seu próprio reflexo, e as palavras fizeram algo no seu peito contrair-se de uma forma que ele não acolheu totalmente. Sempre soubeste que ele era um covarde, sabias. Observara a declaração de Caldwell do outro lado do salão. Notara a mulher no vestido prateado, não porque a procurasse, mas porque no momento em que os olhos de Cedric Caldwell encontraram os dela e deslizaram para longe, algo naquela pequena e deliberada crueldade atraíra a sua atenção para onde pousou. Vira-a ficar imóvel. Vira o exato momento em que a armadura subiu. Vira-a sair do salão com passos tão cuidadosamente controlados que lhe diziam tudo sobre o esforço que aquele controlo lhe custava. E então ele seguiu sem decidir totalmente. Agora ela limpava o rosto com as costas da mão. Um gesto rápido, quase zangado, como se as lágrimas a ofendessem por aparecerem. Endireitou os ombros. Olhou para a lua por mais um longo momento com aqueles olhos cor de âmbar que captavam a luz de uma forma que era difícil desviar o olhar. Então virou-se. Viu-o imediatamente. O som que fez não foi bem um suspiro, mas uma inspiração profunda, e ela deu um passo para trás contra a borda da fonte, uma mão voando para o peito. "Quem está aí?" exigiu, e a sua voz era mais firme do que ele esperava, considerando que estivera a chorar há 30 segundos. Ele saiu da sombra. Não se moveu na sua direção. Simplesmente moveu-se para a frente e o alcançasse, revelando o manto escuro, a altura, o rosto angular e tranquilo, com olhos escuros que carregavam a qualidade particular de alguém acostumado a ser a presença mais perigosa em qualquer sala e a ter feito uma certa paz. Com esse facto há muito tempo. Ele não disse nada de imediato. Bonnie encarou-o. Ele observou-a avaliá-lo, viu os olhos dela a percorrerem o seu rosto, o seu porte, a ausência de insígnia de clã no seu manto, e viu o momento em que ela se tornou incerta porque não conseguia identificá-lo, e ela sabia claramente que devia ser capaz. "Estavas aí parado", disse ela. Não era uma pergunta. A sua mandíbula apertou-se. "Há quanto tempo?"
Tempo suficiente, disse ele. A sua voz era baixa, não suave exatamente, mas controlada da maneira que muito pouco esforço era necessário para manter assim. A cor que subiu ao seu rosto não era puramente embaraço. Havia raiva nele também, o que ele descobriu que respeitava consideravelmente mais do que teria respeitado puro embaraço. Isso foi, ela parou, pressionou os lábios, recomeçou. Não tinhas o direito de ficar aí em silêncio enquanto eu... Estás correta, disse ele simplesmente. Ela piscou. Claramente preparara-se para uma defesa e a ausência dela deixou-a momentaneamente sem direção. Eu deveria ter feito saber da minha presença. Ele continuou com o mesmo tom uniforme. Eu não o fiz. Foi descortês e não o vou pretender de outra forma. Bonnie olhou para ele por um momento com uma expressão que ele não conseguia ler totalmente, o que era invulgar. Então ela ergueu ligeiramente o queixo e ele viu a armadura a voltar a subir. Não totalmente, mas o suficiente. Então fingirei que não disse nada disso, disse ela. Podes fingir o que quer que aches útil, respondeu ele. Não repetirei o que ouvi. Algo mudou na expressão dela. Não confiança. Era demasiado cedo para a confiança, mas talvez o início da decisão de não ter medo dele imediatamente. Ela virou-se ligeiramente para o lado, braços cruzados sobre o peito de uma forma que era autoproteção em vez de confronto, e olhou para a floresta para além do muro baixo. Não és de nenhum clã que eu reconheça, disse ela. Não usas cores, não, ele disse. Isso é invulgar para uma reunião como esta. É. Ela olhou para ele de lado e havia algo agudo naquele olhar. Uma espécie de avaliação que a maioria das pessoas não se dava ao trabalho de lhe apontar, porque a maioria das pessoas estava demasiado ocupada a demonstrar deferência. Vais fazer-me perguntar diretamente, não vais? Disse ela, não sendo totalmente uma pergunta. Acho que perguntas diretas tendem a receber respostas mais honestas, disse ele. Uma respiração que poderia ter sido o início de uma risada relutante escapou-lhe antes que a contivesse. Pressionou os lábios novamente. Quem és tu? Perguntou ela. Ele estudou-a por um momento, o vestido prateado, os ramos de carvalho bordados no corpete que ela claramente fizera ela própria. Podia ver as ligeiras imperfeições que falavam de horas de trabalho amador cuidadoso, e essas imperfeições tornavam o vestido mais notável do que qualquer peça encomendada teria sido, o rubor nas bordas dos seus olhos que a luz da lua tornava visível. A maneira como ela estava de pé, espinha direita, ombros para trás, pés plantados, como se o chão de baixo dela lhe pertencesse tanto quanto a qualquer outra pessoa, apesar de tudo o que acabara de acontecer dentro daquele salão. Orion, disse ele. Não deu título, nome de clã. Bonnie esperou, claramente esperando mais. Quando Orion não veio, ela olhou para ele com uma expressão que sugeria que achava a omissão arrogante ou deliberada, e ainda não decidira qual. Bonnie, respondeu ela, igualando a sua brevidade com uma precisão que parecia um pequeno e silencioso ato de desafio. Eu sei, disse ele. Os seus olhos aguçaram-se imediatamente. Sabes o meu nome. Ouvi-o lá dentro, disse ele, o que era verdade, embora não totalmente completo. Ela estudou-o com aqueles olhos cor de âmbar, e ele deixou-a, porque havia muito pouco naquele pátio que a pudesse magoar e porque achou que não se importava de ser olhado cuidadosamente por ela. Por que estás aqui fora, Orion, sem cor de clã? Perguntou ela. A cerimônia da escolha ainda não terminou. Tem pouco interesse para mim esta noite. Uma reunião de todos os alfas do reino tem pouco interesse para ti. A reunião tem, disse ele. A cerimônia não. Ela ficou quieta por um momento. Porque não tens ninguém para escolher, disse ela, e não foi zombaria. Foi a declaração plana de alguém que aprendera a falar claramente quando a formalidade parecia demasiado esforço. Porque já vi o suficiente por hoje, respondeu ele. O vento moveu-se pelo pátio, transportando o cheiro da floresta e a fumaça distante das chaminés do salão, e levantou a bainha do seu vestido prateado por um momento e trouxe o seu cheiro até ele novamente. Mais forte agora, e ele manteve a sua expressão exatamente onde estava com a disciplina de longa prática. Devias voltar para dentro, disse ela depois de um momento.
E a maneira como disse deixou claro que não lhe pedia para sair por causa dela, mas dava-lhe uma observação prática. As pessoas vão notar a tua ausência. As pessoas sempre notam a minha ausência, concordou ele. Nunca me obrigou a ficar. Ela olhou para ele novamente com aquela avaliação lateral. És um homem estranho, disse ela. Assim me disseram. Desta vez, a quase risada alcançou os seus olhos antes que ela a contivesse e mudou o seu rosto completamente por uma fração de segundo, e ele guardou isso sem o querer totalmente. As portas do corredor interior abriram-se atrás dele. Duas figuras entraram no pátio e Bonnie virou-se ao som. Uma delas era Petra, o seu cabelo cor de cobre inconfundível, a escanear o espaço com uma expressão de alarme genuíno que se transformou em alívio visível no momento em que avistou Bonnie. A segunda figura não era a companheira de Petra. Era um homem alto e de constituição larga, com uma cicatriz que ia da têmpora esquerda à mandíbula, vestindo um manto vermelho escuro com o brasão do clã Draft, um dos clãs guerreiros mais poderosos das terras orientais. O seu nome era Garrett e era o segundo Alpha Draft, e estava a olhar não para Bonnie, mas para Orion com uma expressão que misturava surpresa com algo que se aproximava de urgência. Meu senhor, disse Garrett calmamente. Bonnie ficou muito imóvel. Meu senhor. Ela virou a cabeça lentamente e olhou para Orion novamente. E desta vez o olhar era completamente diferente de todos os olhares anteriores. Desta vez ela estava a remontar tudo, cada palavra, cada silêncio, cada pequena omissão com nova informação a correr por baixo de tudo como uma corrente que mudava a temperatura da água. Orion encontrou o seu olhar. Não desviou o olhar e não explicou. Não precisava de o fazer porque ela já estava a entender e ele podia vê-lo a mover-se no seu rosto em tempo real. O reconhecimento, o recálculo, e por baixo de ambos, algo que não era medo, mas que lhe era adjacente, algo de olhos arregalados e muito quieto. Orion, disse ela, e o nome na sua boca soou diferente agora, cuidadoso de uma nova maneira. Ele inclinou a cabeça. Falaremos novamente, disse ele. Não é uma pergunta. Ela não disse nada, mas não desviou o olhar. O nome assentou sobre o pátio como a primeira neve do inverno. Quieto, inevitável, mudando a forma de tudo que tocava. Bonnie estava na borda da fonte e não se moveu enquanto Garrett atravessava o pátio para o lado de Orion e baixava cabeça para falar numa voz baixa, palavras que ela não conseguia ouvir, palavras que claramente não eram para ela. Petra chegou ao seu lado no mesmo momento, chegando ao seu cotovelo, com olhos arregalados, e uma mão que agarrou o braço de Bonnie com a quieta desesperança de alguém que acabara de entender algo importante. Bonnie, sussurrou Petra mal acima do seu fôlego. Sabes quem é ele? Começo a entender, murmurou Bonnie de volta. Esse é o Rei Alpha. As palavras pousaram com um peso difícil de descrever. Não alto, não dramático, apenas pesado. A maneira como a verdade é pesada quando chega depois do facto e percebes que já estavas no meio dela sem o saber. Orion, o Rei Alpha, governante de todos os 7 territórios, comandante do Alto Conselho dos Clãs. O homem perante quem todos os alfas naquela sala esta noite, incluindo Cedric Caldwell, incluindo o próprio Lord Veldrath, baixavam a cabeça. O homem cujo nome era dito com um tipo particular de gravidade que outros nomes não tinham. O tipo de gravidade que vinha não apenas do medo, mas de algo que fora provado repetidamente de maneiras que não deixavam margem para argumentação. Ele estivera ali parado, a 12 passos de distância, na escuridão. Ele ouvira tudo. Bonnie sentiu um calor lento a subir pela nuca, que não tinha nada a ver com o ar frio da noite. Orion terminou de ouvir Garrett, deu um único aceno de cabeça e depois olhou de volta pelo pátio para ela. A luz da lua caía sobre o seu rosto com completa indiferença ao efeito que criava. E o efeito que criava era considerável. Ele não era bonito da maneira decorativa como Cedric era bonito. Era algo mais antigo que isso. Algo que tinha mais a ver com a maneira como ocupava o espaço, a ausência absoluta de performance em cada linha da sua postura, os olhos escuros que observavam tudo e não voluntariavam nada. Cruzou o pátio em sua direção. Garrett permaneceu onde estava.
Petra fez um pequeno som ao lado de Bonnie, que poderia ter sido um impulso suprimido para fazer uma reverência e fugir simultaneamente. Devo-lhe uma apresentação mais completa, disse Orion quando a alcançou, e havia algo na sua voz que poderia ter sido, num homem menos contido, o início de um pedido de desculpas. Não me deve nada, disse Bonnie, porque era verdade e porque precisava de algo sólido para se apoiar, e as suas próprias palavras eram o único terreno disponível. Mesmo assim, disse ele. Ela olhou para ele. Era mais alto do que ela registrara na sombra do arco. E estando tão perto, a qualidade de quietude que carregava era ainda mais pronunciada. A quietude de algo que não precisava de se mover para fazer a sua presença conhecida. Tu és o Rei Alfa, disse ela, simplesmente. Eu sou. E estavas parado a falar com uma fonte e escolheste não te anunciar. Algo moveu-se no canto da sua boca, não exatamente um sorriso. A sugestão de que um sorriso era algo que existia algures na sua gama de expressões possíveis. Já expliquei a minha descortesia, disse ele. Explicaste uma vez? Disse ela. Torna-se mais descortês quanto mais penso sobre isso. Desta vez, o quase sorriso era menos quase. Isso é justo, disse ele. Petra fez outro pequeno som. Bonnie ignorou-o. Ela estava consciente, com uma parte da sua mente que corria muito silenciosamente por baixo da conversa, que estava a falar com o Rei Alfa dos Sete Territórios, como se pudesse falar com um homem que lhe tivesse emprestado a banca do mercado sem pedir. Ela estava consciente de que isto era ou muito corajoso ou muito imprudente, e possivelmente ambos. Ela também estava consciente de que passara a última hora a ter a sua dignidade sistematicamente desmantelada dentro daquele salão e tinha muito pouca paciência para ajustar o seu comportamento para acomodar o conforto de homens poderosos. "Por que me seguiste aqui para fora?" perguntou ela. Ele considerou a pergunta com a seriedade que merecia. "Precisava de ar", disse ele. "Estavas aqui e depois ficaste e depois fiquei." "Por quê?" Ele olhou para ela por um momento e os olhos escuros eram muito diretos. "Porque disseste algo que valeu a pena ouvir", disse ele. Ela esperou porque podia dizer que ele não tinha terminado. "Disseste que não esperarias por ninguém nunca mais." Ele continuou com o mesmo tom uniforme e tranquilo. "Descobri que queria saber se falavas a sério." As palavras eram tão simples e tão inesperadas que Bonnie não tinha resposta imediata preparada, o que era uma experiência suficientemente rara que a silenciou momentaneamente por completo. "É uma coisa estranha para um rei achar interessante", disse ela por fim. "Talvez", concordou ele. "Descobri que a honestidade é suficientemente rara para ser interessante, independentemente de onde aparece." De algum lugar dentro do castelo, uma trompa soou 2 vezes, o sinal de que a cerimônia da escolha terminara e o banquete estava formalmente a começar. O som atravessou as paredes de pedra e saiu para o ar frio, e puxou os pensamentos de Bonnie brevemente de volta para o salão, para a mesa Ashford, para Sarah Fenney, com seu bom nome de família e a sua linhagem apropriada, para os olhos verdes de Cedric Aden para longe dos dela, como se ela fosse uma estranha. Respirou fundo pelo nariz. O Rei Alfa ainda observava. "Devias voltar para dentro", disse ela, ecoando o que lhe dissera antes. "A tua ausência será mais do que notada." "Garrett vai gerir isso", disse ele com uma calma que sugeria que Garrett andava a gerir tais coisas há algum tempo. "Os lordes lá dentro quererão a tua atenção." "Os lordes lá dentro tiveram a minha atenção durante 4 horas. Eles sobreviverão a uma breve interrupção", disse ele. Bonnie olhou para ele fixamente. "O que é que tu queres, meu senhor?" perguntou ela, e o título saiu com uma precisão que não era nem subserviente nem desrespeitosa, simplesmente exata, da maneira como ela poderia rotular um frasco numa despensa. Ele estudou-a por um momento com aqueles olhos escuros e tranquilos. "Quero perguntar-te algo", disse ele. "Então pergunta." "O vestido", disse ele. E o seu olhar moveu-se brevemente para o bordado prateado no seu corpete e depois de volta para o seu rosto. "Tu fizeste-o tu mesma." Não foi formulado como pergunta, mas era uma. "Fiz", disse ela, mantendo a voz firme. "Para hoje, para a escolha. Sim, para Caldwell."
O nome pousou entre eles sem cerimônia. Ela sustentou o seu olhar. Sim, disse ela. Ele ficou em silêncio por um momento. Ele é um tolo, disse Orion. As palavras eram completamente sem calor, ditas com a certeza plana de quem relata um facto observável, e a aliança Ashford custar-lhe-á mais do que ele ainda entende. Bonnie piscou. Conheces ele? Conheço o pai dele, disse Orion. E conheço as dívidas do clã Ashford, que são consideráveis e que Caldwell herdará no momento em que esse laço for formalizado. Ele fez uma pausa. Ele escolheu mal em mais de uma direção hoje. A última frase foi dita com o mesmo tom uniforme de tudo o resto, e, no entanto, era diferente, e ela ouviu a diferença, e o calor que estivera na nuca dela moveu-se para um lugar menos fácil de ignorar. Não precisas de dizer isso, disse ela calmamente. Estou ciente, respondeu ele. Eu disse porque é verdade. O vento moveu-se pelo pátio novamente e desta vez trouxe algo novo consigo, vozes do corredor interior a ficarem mais altas, e então a porta abriu-se novamente. E 3 homens saíram para o ar da noite, e estes não eram servos nem lordes menores. Bonnie reconheceu 2 deles imediatamente, porque os seus rostos apareciam nos estandartes pendurados dentro do grande salão. Lord Cassian do clã Vaughn, de ombros largos e pele escura, cabelo raspado e um brinco de ouro na orelha esquerda, conhecido como o comandante guerreiro mais condecorado das terras ocidentais. E ao seu lado, Eldritch Vine, o filho mais novo do Alto Conselho do Norte, magro e de feições aguçadas, cabelo pálido e uma expressão de diversão seca permanente. O terceiro homem ela não conhecia, mas era grande mesmo para os padrões de Alfa e movia-se com uma quietude que não condizia com o seu tamanho. Todos os 3 pararam ao verem Orion. Então os seus olhos moveram-se para Bonnie. A expressão de Cassian mudou para algo que não era bem um sorriso, mas claramente era o seu precursor. Os olhos pálidos de Eldritch Vane moveram-se entre Bonnie e Orion com o rápido cálculo de alguém a montar um quadro muito rapidamente e achá-lo mais interessante do que o esperado. O grande terceiro homem simplesmente olhou para ela com uma firmeza impossível de ler. Estávamos a perguntar onde tinhas ido, disse Cassian a Orion com um tom que sugeria que ele não se perguntara nada e que, na verdade, viera procurar deliberadamente. Agora sabes, respondeu Orion. O quase sorriso de Cassian completou-se. Virou-se para Bonnie com uma cortesia completamente genuína, o que a surpreendeu. Minha senhora, disse ele com uma inclinação de cabeça. Cassian de Vaughn, não creio que nos tenhamos apresentado. Bonnie, disse ela. Sem nome de família, sem nome de clã, apenas Bonnie, da mesma maneira que Orion lhe dera apenas Orion. E ela ficou obscuramente satisfeita por ter o precedente. Bonnie, repetiu Cassian como se testasse o peso disso. Estiveste lá dentro mais cedo, vestido prateado, difícil de não notar. Cassian, disse Orion, e a única palavra carregava um diálogo inteiro de redirecionamento. Cassian ergueu ambas as mãos brevemente, o gesto de um homem inocente de tudo e que desejava tornar isso claro. Eldritch Vane ainda não falara, continuava a olhar para Bonnie com aqueles olhos pálidos e rápidos, e quando finalmente falou, a sua voz era mais leve do que ela esperava. Tu és aquela que Caldwell ignorou, disse ele com a franqueza de alguém que decidira há muito tempo que o tato era largamente ineficiente. As palavras não foram cruéis, foram simplesmente precisas. Mas pousaram no ar livre da noite, e houve um momento de silêncio em que todos os presentes estavam conscientes delas. Bonnie encontrou o olhar dele diretamente. Sou eu, disse ela. Eldritch Vane olhou para ela por mais um momento. Então olhou para Orion. Então olhou de volta para ela. Notável, disse ele. E ela não conseguiu dizer se ele se referia à sua resposta ou a algo totalmente diferente. O grande terceiro homem falou pela primeira vez. A sua voz era profunda e lenta, como pedras a moverem-se no fundo da terra. Estiveste a chorar, disse ele a Bonnie, não de forma desagradável, mas como uma simples observação. Acabei, respondeu ela. O homem grande olhou para ela por um longo momento. Então acenou com a cabeça uma vez, como se ela tivesse passado alguma medida privada que ele aplicara sem a anunciar. Orião vira toda a troca sem se mover. Agora olhou para Bonnie com uma expressão que ainda era difícil de ler,
mas que tinha algo novo nela, algo que não estava lá no início da noite, quando ela fora invisível a todos os olhos naquele salão. Algo que parecia, sob a luz fria da lua, quase como reconhecimento. Volta para dentro, disse ele a ela. Ela olhou para ele. Por quê? Perguntou ela. Porque a noite não acabou, disse ele simplesmente. E tu também não. Bonnie olhou para ele por um longo momento. O pátio estava frio e a lua ainda estava enorme no céu e algures dentro do castelo, o banquete começara sério. Ela podia ouvir o barulho baixo dele através das paredes de pedra, risos e música e o tipo de barulho que grandes celebrações fazem quando as formalidades acabaram e as pessoas começam a lembrar-se como ser humanas ou lobos, ou qualquer combinação de ambos que carregavam no seu sangue em qualquer noite. Ela pensou em dizer não. Pensou em dizer ao rei Alfa dos 7 territórios que era grata pela conversa e desejava-lhe um banquete agradável, e pretendia encontrar Petra e sair do castelo antes da 2ª hora da noite porque não tinha mais nada a fazer ali e nenhuma razão restante para se sujeitar a um salão de gente que vira Cedric Caldwell olhar através dela como se fosse vidro. Pensou em tudo isso. Então olhou para o rosto de Wirion, para a completa ausência de pressão nele. A maneira como dissera volta para dentro como um convite e não como um comando, o que ela suspeitava não ser a maneira como ele dava a maioria das suas instruções. E tomou uma decisão que sabia, mesmo no momento, não ser inteiramente racional. Muito bem, disse ela. Petra, que estivera parada ligeiramente atrás do ombro esquerdo de Bonnie, com a expressão de quem assiste a uma situação a desenvolver-se muito além do que preparara, soltou um longo suspiro. Cassian entrou ao lado de Petra com a facilidade de um homem que assume que a sua companhia é bem-vinda, e geralmente está correto. Eldritch Vien flutuou à frente, o seu cabelo pálido a captar a luz da lua, já parecendo perder o interesse no grupo em favor de qualquer pensamento que o tivesse substituído. O grande terceiro homem, cujo nome Bonnie ainda não sabia, caminhou atrás com a quietude silenciosa de quem se designara um posto e pretendia mantê-lo. Orion caminhou ao lado de Bonnie, não à frente, não ligeiramente à frente da maneira como os homens com autoridade muitas vezes se posicionam, como se o espaço à frente lhes pertencesse, e os outros seguissem na sua esteira. Ao lado dela, a uma distância respeitosa e deliberada, igualando o seu ritmo exatamente, ela notou. Ela não disse nada sobre isso. Entraram no castelo pela entrada lateral, e o calor atingiu-a imediatamente após o frio do pátio, juntamente com a força total do barulho e do cheiro do banquete. O corredor era estreito e iluminado por tochas montadas na parede que projetavam tudo em âmbar. E por um momento, a caminhar por aquele túnel quente de luz com o som da celebração à frente, Bonnie sentiu algo mudar dentro dela que não conseguia nomear imediatamente. Não felicidade. Não ainda. Algo mais quieto que isso. Algo que parecia o primeiro afrouxamento de um nó que estivera apertado por muito tempo. Emergiram no grande salão através de uma entrada lateral perto da lareira ocidental, e o efeito foi imediato. Não foi uma entrada que alguém pudesse ter planeado. Simplesmente aconteceu como as coisas acontecem quando a combinação certa de pessoas atravessa uma porta no momento certo. Orion passou primeiro, e o grupo mais próximo de lordes registrou a sua presença em segundos, cabeças a virar-se naquela maneira instintiva que a presença comanda. E então a viragem espalhou-se para fora pelo salão numa onda lenta, mesa a mesa. Da maneira como uma pedra atirada em água parada envia anéis para todas as bordas. E Bonnie caminhou ao lado dele. Ela estava consciente dos olhares. Teria de ser insensível para não o ser. Manteve a espinha direita e o queixo num nível que aprendera com a mãe. Não alto o suficiente para parecer arrogante. Não baixo o suficiente para parecer envergonhada. O ângulo preciso de alguém que sabe exatamente onde está e decidiu que isso é suficiente. Sentiu o momento em que Cedric Caldwell a viu. Ela não olhou para ele. Não precisava. Sentiu como se sente uma mudança no ar antes de uma tempestade. Uma sutil mudança na qualidade da tensão da sala que se localizou quando ela finalmente
Permitiu que o seu olhar se desviasse nessa direção, nos olhos verdes que estavam fixos nela, com uma expressão que ela nunca vira no rosto dele antes. Confusão e algo por baixo da confusão que era menos confortável de nomear. Saraphane Ashford estava sentada ao lado dele, composta e apropriada, e a usar um vestido que fora claramente feito por outra pessoa que não ela. Ela estava a olhar para Bonnie também, embora a sua expressão fosse mais cuidadosamente controlada. Bonnie desviou o olhar de ambos. Orion Jin guiou-a sem a tocar para a mesa alta na extremidade do salão. Foi feito através da presença apenas, através da direção natural do seu movimento, e ela seguiu-o sem decidir totalmente. A mesa alta estava ligeiramente elevada acima do resto do salão numa baixa plataforma de pedra e era onde os convidados mais significativos da reunião estavam sentados. Lord Ratch estava lá e 2 membros do Conselho Alto e vários lordes territoriais cujos nomes Bonnie conhecia de reputação, mas nunca esperara sentar-se perto. Lord Veldra levantou-se ao ver Orion a aproximar-se com a diferença automática de um homem que o fazia há anos. "Meu senhor rei", disse ele. E então os seus olhos encontraram Bonnie e houve uma breve recalibração na sua expressão que ele geriu com a habilidade de um homem que navegara situações políticas durante décadas. "E a sua convidada, Lady Bonnie", disse Orion, e o título pousou no ar com uma compostura que não deixava margem para dúvidas. Bonnie não o corrigiu. Ela não era uma dama, não tinha título, terra, nome de clã para justificar um. Mas algo na maneira como ele o disse, sem hesitação, sem a ligeira inflexão ascendente que o teria tornado uma pergunta ou uma cortesia em vez de uma afirmação, fez a palavra parecer menos um presente e mais uma correção de algo que sempre estivera errado. Sentou-se no lugar que lhe foi oferecido. O banquete continuou à sua volta, e o mundo reorganizou-se. Cassian apareceu à sua esquerda minutos depois, aparentemente redirecionado de onde quer que se dirigisse, com uma alegria que sugeria que os desvios eram o seu estado natural. "Como está a achar a noite?", perguntou ele, e a pergunta foi entregue com tal perfeita consciência da sua própria absurdidade, dado tudo o que acontecera na última hora, que funcionou como uma espécie de humor. "Surpreendente", disse Bonnie. "Essa é uma palavra", concordou Cassian. Pegou na jarra de vinho e encheu a sua taça sem ser convidada, o que ela notou ser um gesto de familiaridade que a maioria dos homens da sua categoria não teria estendido a uma mulher que conhecera há 20 minutos. Reuniões de Ratch tendem a ser dramáticas. Algo nas paredes de pedra, acho eu, incentiva más decisões. Decisões más de algumas pessoas, disse Bonnie. "De facto", disse Cassian, e os seus olhos moveram-se brevemente em direção à mesa Caldwell e voltaram, algumas mais consequentes do que outras. Eldritch Vine apareceu do outro lado da mesa e deixou cair numa cadeira com a facilidade sem ossos de um homem que se sentava onde quer que escolhesse, e esperava que o mobiliário o acomodasse. "Tu não és o que eu esperava", disse ele a Bonnie, aparentemente continuando uma conversa que existira apenas na sua própria cabeça. "Não sabias que eu existia antes desta noite", respondeu ela. "Exatamente", disse ele como se isso provasse o seu ponto. Ela olhou para ele. "O que esperavas?", perguntou ela porque achou que genuinamente queria saber. "Alguém assustado", disse ele com a franqueza que era claramente o seu registro padrão. Alguém que passaria a noite a tentar entender o que estava a acontecer e diria muito pouco e olharia para o chão demasiado vezes. Ele inclinou a cabeça. "Não estás a fazer nenhuma dessas coisas. Passei 2 anos a ser paciente e quieta e a esperar que isso fosse suficiente." Bonnie disse que não foi uma estratégia produtiva. Eldritch Vane sorriu. Mudou seu rosto consideravelmente, tornou-o mais jovem e mais caloroso, e ela compreendeu que a diversão seca permanente era uma espécie de armadura que ele usava como ela usava bem, e o sorriso era o que estava por baixo dela. "Não", disse ele. "Quase nunca." Orion fora atraído para uma conversa com Lord Veldraff e um dos membros do conselho. Uma conversa que tinha a qualidade de algo que estivera à espera de acontecer e aproveitara o primeiro momento disponível. Ele não falara com Bonnie desde que se sentaram, mas ela estava consciente dele na maneira particular.
Estás consciente de algo que gera calor numa sala fria. Não olhas para isso, mas sabes exatamente onde está. Uma vez, quando Cassian disse algo que a fez rir, uma risada real, mais curta e mais surpreendida do que ela pretendia, sentiu a atenção de Orion desviar-se na sua direção por um momento antes de regressar ao membro do conselho. Ela não o olhou, mas sentiu-o. Então Cedric veio. Ela ouviu-o antes de o ver porque reconheceu o ritmo particular dos seus passos de 2 anos a ouvi-los. E a sua espinha endireitou-se automaticamente de uma forma que ela ressentiu no momento em que o notou. Parou a poucos passos da mesa alta com a expressão de um homem que ensaiara o que pretendia dizer, e estava menos certo disso agora que estava ali. Cassiane ficou muito imóvel ao lado dela, não tenso. A quietude de alguém que mudou do modo social para algo mais atento. Bonnie, disse Cedric. Ela virou-se para olhá-lo, manteve o rosto inteiramente neutro, o que lhe custou algo, mas não tanto quanto lhe teria custado há 2 horas. Cedric, respondeu ela. Ele olhou para a mesa alta, para a companhia em que ela estava sentada, e ela observou-o a absorver, observou-o a recalibrar, observou a sequência de realizações a mover-se na sua expressão na ordem em que chegavam. Surpresa, depois confusão, depois algo que era o início de um entendimento. E por baixo de tudo, a primeira sombra tênue de um reconhecimento que chegava tarde demais. Eu queria explicar. Tu não precisas, disse ela. A aliança com Ashford foi um arranjo do meu pai. Não foi. Cedric, disse ela, e a sua voz era calma e uniforme e carregava uma finalidade que o parou a meio da frase. Eu entendo. Arranjos familiares são o que são. Desejo-te bem no teu laço. Ele olhou para ela por um momento com uma expressão que ela não tinha interesse em interpretar. Pareces, começou ele. Obrigada por vires falar comigo, disse ela com uma cortesia que era genuína e completa e também inconfundivelmente um encerramento. Ele ficou ali por mais um momento. Então acenou com a cabeça uma vez e virou-se e voltou para a mesa Caldwell, e ela observou-o ir-se embora com um sentimento que era mais calmo e mais limpo do que esperava, como pousar algo pesado que ela carregava há tanto tempo que esquecera que tinha peso. Cassian soltou um longo suspiro ao lado dela. Bem, disse ele calmamente. Tenho praticado, respondeu ela. Pegou na sua taça de vinho e descobriu que já estava cheia. E quando olhou para a sua direita, Orion voltara a sua atenção para a mesa. A conversa do conselho aparentemente terminada, e ele olhava para ela com aqueles olhos escuros e tranquilos, e ela teve a distinta impressão de que ele assistira a toda a troca com Cedric sem parecer. Estás bem? Perguntou ele. A pergunta era baixa, destinada a ela. Ela considerou-a honestamente. Sim, disse ela. E desta vez, pela primeira vez esta noite, a palavra bem não estava em lado nenhum. Acho que sim, na verdade. Algo na sua expressão mudou, mal perceptível. Mas ela estava a aprender a ler os pequenos movimentos num rosto que mantinha a maior parte de si mesmo muito quieto. E o que ela viu ali não era pena nem satisfação. Era algo muito mais simples do que qualquer uma dessas coisas. Parecia alívio. O banquete durou até tarde da noite. Velas arderam até as suas bases, nos suportes de ferro ao longo das mesas, e as tochas nas paredes diminuíram para um âmbar mais profundo, e o barulho do salão suavizou gradualmente de celebração para o registro mais calmo e quente de pessoas que comeram bem e beberam moderadamente, e não sentiram pressa em partir. Lordes que chegaram em plena performance política relaxaram para algo mais humano. Servos moviam-se entre as mesas, recolhendo travessas vazias. Algures perto da lareira oriental, um par de músicos substituíra o conjunto anterior e tocava algo lento e tranquilo que flutuava sobre a conversa sem exigir atenção. Bonnie deixara de contar o tempo algures entre a segunda taça de vinho e o momento em que Eldritch Vane a fizera rir tão inesperadamente que ela quase derrubou o prato. Comera, falara. Ouvira Cassian descrever uma disputa territorial nas terras ocidentais com tal embelezamento teatral que até o membro do conselho ao lado de Lord Veldraff abandonara a sua compostura diplomática e sorrira. Respondera aos olhos cada vez mais arregalados de Petra, com pequenos olhares tranquilizadores através da mesa que comunicavam. Vou explicar tudo mais tarde.
com a eficiência de duas mulheres que se conheciam há tempo suficiente para ter conversas inteiras sem palavras. E através de tudo isso, Orion estivera ao seu lado, não a representar ao seu lado, não a exibi-la, simplesmente presente. Daquela maneira que parecia não exigir esforço, e produzia mais efeito do que a maioria dos homens alcançava com esforço considerável. Falara com ela nos espaços entre outras conversas, sem pressa, fazendo perguntas que não eram as perguntas que os homens poderosos geralmente faziam às mulheres que acabavam de conhecer. Não sobre o seu clã, ou o nome da sua família, ou as suas perspectivas, mas sobre os bordados do seu vestido, sobre se aprendera com a mãe, sobre o que a arca de cedro continha para além do fio de seda. Ela respondera honestamente, o que a surpreendia cada vez que o fazia. Contara-lhe sobre a arca, sobre a alfazema, sobre as mãos da sua mãe, que eram ásperas do trabalho, mas precisas quando precisavam de ser. Contara-lhe que a sua mãe lhe ensinara que a qualidade de um ponto importava mesmo quando ninguém olhava com atenção suficiente para o ver. Porque tu saberias, e as coisas que constróis com cuidado carregam esse cuidado dentro de si, quer mais alguém note ou não. Orion ouvira tudo isso sem interromper, e quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento, e depois disse simplesmente: ela tinha razão. 2 palavras. E, no entanto, assentaram algures dentro dela com um peso que uma grande quantidade de elogios mais elaborados não teria alcançado. Agora o salão estava a esvaziar-se. Lordes levantavam-se das suas mesas, trocavam palavras finais, pediam os seus escoltas. A mesa Caldwell esvaziara-se há algum tempo e Bonnie notara a partida de Cedric apenas como uma ausência. Como se nota que uma corrente de ar parou, não com alívio exatamente, mas com a ligeira surpresa de perceber que esquecera de continuar a rastreá-la. Petra apareceu ao ombro de Bonnie. O grupo REM está a preparar-se para partir, disse ela calmamente, referindo-se ao grupo com que viajara, o contingente dos fereiros da sua aldeia que se ligara à escolta do clã REM para a viagem. Se não partirmos com eles esta noite, ficaremos sem escolta de regresso. Bonnie acenou. Sabia que aquele momento estava a chegar. Virou-se para o... Ele já a olhava, o que deixara de a surpreender algures nas últimas 2 horas. Preciso de ir, disse ela. Eu sei, respondeu ele. A escolta com que viajei está a partir. Eu sei isso também, disse ele, e havia algo na sua voz que a fez olhá-lo mais cuidadosamente. Orion, disse ela, há algo que quero dizer-te antes de partires. Ele disse, se quiseres ouvir. Ela olhou para ele fixamente. Eu ouvirei. Ele ficou em silêncio por um momento da maneira como ficava em silêncio quando escolhia palavras com o mesmo cuidado com que ela escolhia pontos. Não para velocidade, mas para precisão. Vim a Veldrath hoje à noite porque a reunião exigia minha presença, disse ele. Atendi 17 destas reuniões. Foram, sem exceção, exatamente o que eu esperava. Ele fez uma pausa. Esta noite não foi o que eu esperava. Nem para mim, disse ela. O que te aconteceu neste salão hoje à noite foi injusto, disse ele. E as palavras eram planas e certas, da maneira como ele dizia tudo o que queria dizer totalmente. Não apenas Caldwell, toda a arquitetura disso, o sistema que coloca uma mulher num vestido prateado que ela fez com as próprias mãos num corredor lateral porque não tem nome de clã, enquanto homens com títulos herdados declaram escolhas que têm mais a ver com terra do que com qualquer coisa que vale a pena escolher. Ele parou. Isso é injusto, e lamento que tenha sido sujeita a isso. Bonnie olhou para ele por um longo momento. Tu és o Rei Alfa, disse ela calmamente. Tu construíste parte dessa arquitetura. Eu sei, disse ele sem hesitar. Isso é parte de por que eu estou a dizer. Não havia desvio nele, nem disfarce político, nem performance de humildade que fosse na verdade um pedido de absolvição. Ele simplesmente olhou de volta para ela e deixou as palavras serem o que eram. Ela soltou um longo suspiro. Obrigada, disse ela, por o dizeres. Ele acenou com a cabeça uma vez. Gostaria de te ver novamente, disse ele. Não por cortesia, não como consequência de hoje. Gostaria de te ver novamente porque descobri que quero e aprendi a não ignorar as coisas que descobro que quero porque são mais raras do que as pessoas assumem.
O salão estava mais silencioso agora. A maioria dos convidados restantes absortos nas suas próprias partidas, e os músicos perto da lareira tocavam algo tão suave que era quase inaudível. As tochas tinham ardido mais e a luz estava mais quente e baixa. E Bonnie estava consciente de que este momento tinha uma qualidade específica que ela lembraria com precisão por muito tempo. Eu moro na aldeia de Callenmore, disse ela. Há 3 dias de cavalo a norte da fronteira do território Ren. Há uma estalagem e um mercado que funciona aos sábados, e um ferreiro que é o pai de Petra e sabe tudo o que acontece num raio de 10 milhas antes que aconteça. Algo mudou no canto da boca de Orion. Parece um lugar que seria difícil de visitar sem ser notado, disse ele. Extremamente, concordou ela. Bom, disse ele, prefiro coisas que exigem alguma navegação. Ela olhou para ele por mais um momento, então fez algo que não planeou e que não compreendeu totalmente até já o estar a fazer. Estendeu a mão e colocou-a brevemente sobre a dele, onde repousava na mesa. Não agarrando, não se apegando, apenas um momento de contato limpo e deliberado. Da maneira como fazia pontos com cuidado e intenção, e o conhecimento de que mesmo que mais ninguém olhasse com atenção suficiente para o ver, ela saberia. A sua mão virou-se ligeiramente por baixo da dela. O suficiente. Ela retirou a mão, levantou-se. Alisou o vestido prateado com o seu bordado de ramos de carvalho e o seu fio de seda que lhe sangrou os dedos e as suas 3 semanas de noites à luz de velas que tinham sido construídas para um final diferente e que de alguma forma chegaram a este. Boa noite, Orion, disse ela. Boa noite, Bonnie, respondeu ele. Ela afastou-se da mesa alta com Petra ao seu lado e não olhou para trás. Não porque não fosse tentada, mas porque era. E aprendera algo esta noite sobre a diferença entre as coisas a que se chega por medo e as coisas para as quais se deixa espaço por certeza. Petra apertou-lhe o braço assim que chegaram ao corredor. Vais contar-me tudo, sussurrou ela ferozmente. Cada palavra, começando na fonte. Começando na fonte, concordou Bonnie. Cavalgam de Veldrath com a escolta Ren nas horas profundas antes do amanhecer, quando o céu ainda estava escuro, mas a qualidade da escuridão mudara, afinando nas bordas da maneira que acontece antes que a cor regresse ao mundo. A estrada da floresta estava silenciosa, e os cavalos moviam-se firmemente através dela, e Bonnie cavalgava com o vestido prateado embrulhado cuidadosamente na sua bolsa de sela, porque se tinha trocado para as suas roupas de viagem, mas não conseguira dobrá-lo descuidadamente. Ela retiraria o bordado. Decidiu os ramos de carvalho. Usaria o fio prateado para outra coisa. Algo que não tinha nada a ver com a heráldica do clã Caldwell. Algo que era só dela. Petra cavalgava ao seu lado e falava como Petra sempre falava, preenchendo o silêncio com observações e perguntas e exclamações periódicas de incredulidade. E Bonnie respondia e ouvia e deixava-se levar pelo conforto familiar da voz da sua amiga na escuridão. 3 semanas depois, um mensageiro chegou a Callenmore. O pai de Petra, o ferreiro, viu-a descer pela estrada norte antes de qualquer outra pessoa e já tinha largado o martelo e caminhado até a porta da sua forja quando o escritor chegou ao centro da aldeia. O mensageiro não usava cores de clã, apenas um manto escuro de montaria e uma bolsa de couro, e perguntou por Bonnie pelo nome com uma precisão que sugeria que lhe tinham dado direções precisas. Bonnie estava no mercado quando Petra a encontrou. A carta estava selada com cera simples. Nenhuma insígnia nela pressionada, o que lhe dizia algo sobre a preferência do remetente pela discrição. Dentro, a caligrafia era precisa e tranquila, cada letra formada com a mesma qualidade de cuidado deliberado que ela aprendera a reconhecer em tudo o que ele fazia. Dizia, naveguei o ferreiro, ele é formidável. Fui informado sobre o mercado de sábado, o melhor quarto da estalagem e a história precisa de cada família num raio de 10 milhas. Chegarei no dia 14 se isso te for aceitável. Se não for, envie uma mensagem e esperarei. Oh! Bonnie leu-a 2 vezes, então olhou para Petra que observava com uma expressão de antecipação mal contida que se acumulava há 3 semanas. Bem, exigiu Petra. Bonnie dobrou cuidadosamente a carta e colocou-a dentro do casaco, contra o peito,
onde a brasa de um tipo diferente de promessa vivera e se extinguira. Esta parecia diferente desde o primeiro momento. Não como uma brasa, não como algo que ela estivesse a cuidar cuidadosamente caso o vento mudasse, mas como o tipo de calor que vem de um fogo aceso corretamente com a madeira certa num lugar abrigado por alguém que sabe o que está a fazer e pretende ficar. Diz ao teu pai para esperar um convidado, disse Bonnie. No dia fortim. Petra fez um som que era meio alegria e meio triunfo, e o mercado continuou à volta delas, e a multidão do dia de sábado moveu-se entre as bancas, e o martelo do ferreiro retomou o seu ritmo na forja, e a vida em Senmore continuou exatamente como sempre, ordinária e tranquila e real. Exceto que Bonnie estava a sorrir e desta vez não estava a fingir. No dia fortim, Orion veio. Cavalgou sem cerimônia, sem guarda, sem o peso do título visivelmente anexado a ele. Apenas um homem alto num cavalo escuro que navegara o pai de Petra e a estrada norte e o raio de 10 milhas de tudo o que já acontecera dentro dele. Encontrou Bonnie no mercado porque era onde ela estava, e caminhou para ela pela multidão ordinária de um sábado ordinário com a mesma certeza tranquila com que fazia tudo. E quando a alcançou, simplesmente olhou para ela como olhara no pátio iluminado pela lua, como se ela fosse algo que reconhecera antes de ter as palavras para isso. Vieste, disse ela. Eu disse que viria, respondeu ele. Ela olhou para ele por um momento. Eu sei, disse ela, é por isso que acreditei em ti. Ficaram no meio do mercado de Calemor enquanto o mundo seguia os seus negócios ao redor deles. E não foi um salão grandioso ou um pátio iluminado pela lua ou uma mesa alta com lordes presentes. Foi apenas uma aldeia e uma manhã e duas pessoas que se conheceram num lugar inesperado e disseram a verdade uma à outra e decidiram, cada uma à sua maneira, que a verdade valia a pena voltar a ela. Nos meses seguintes, Orion regressou a Calemor vez após vez, cada vez ficando mais tempo, cada vez com o ritmo fácil de quem não estava a visitar, mas a chegar. A aldeia habituou-se a ele. O pai de Petra declarou-o adequado após a terceira visita, o que Petra disse ser o maior elogio que o seu pai alguma vez estendera a alguém. O melhor quarto da estalagem tornou-se simplesmente o seu quarto. O mercado de sábado tornou-se um ponto fixo no seu calendário. E Bonnie, que uma vez esteve junto a uma fonte de pedra num vestido prateado e disse à lua que não esperaria mais por ninguém, descobriu que havia uma diferença entre esperar e escolher, e que ela nunca fizera o primeiro. Simplesmente esperara pela pessoa certa para fazer a escolha parecer algo mais do que rendição. Pela primeira neve do inverno seguinte, o laço entre eles era conhecido em todos os 7 territórios, falado no Alto Conselho, e nos salões de todos os lordes que tinham assistido à reunião de Veldrath, incluindo a mesa Caldwell, onde Cedric sentou com a sua aliança Ashford, e as suas dívidas herdadas, e o peso particular e privado de um homem que compreendeu tarde demais e claramente exatamente o que ele desviara o olhar na noite que importava. Sarah Fanny Ashford era uma companheira de laço perfeitamente adequada. Cedric era um alfa perfeitamente adequado. Construíram uma vida perfeitamente adequada juntos, e era precisamente o que ele escolhera. E ele viveu nela com o conhecimento de que adequado fora a sua própria decisão. Bonnie estava junto à janela da estalagem na manhã da primeira neve, e observava-a cair sobre os telhados de Calemor, e sentia o calor do fogo atrás dela, e a carta que acabara de escrever sobre a mesa. Uma carta para Orion, que estava a 3 dias de cavalo ao sul em negócios do conselho, e voltaria antes do fim da semana. Porque ele sempre voltava porque dizia que o faria porque esse era o tipo de homem que ele era. Ela pressionou uma mão brevemente contra o vidro frio. Então virou-se da janela, de volta para o fogo, de volta para o quarto que cheirava a cedro e a calor, e ao milagre particular e ordinário de uma vida que fora construída cuidadosamente, ponto a ponto, com fio que custara algo para usar. A arca de cedro estava no canto. Lá dentro, dobrado com cuidado, estava o vestido prateado. Ela usá-lo-ia novamente, decidira, não para a cerimônia de escolha de ninguém. Não como uma esperança que carregava em nome da promessa de outra pessoa. Usá-lo-ia num dia que fosse inteiramente dela. Já sabia qual dia seria.